Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Então vamos começar a apostila 2. Continuando com questão de triângulos, a gente vai trabalhar um pouco o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? É muito simples, nada mais é do que você achar um dos valores dos lados do triângulo que não possui. Então, por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Nós chamamos de 2 catetos e uma hipotenusa. Faltando um desses valores, ele é representado pelo teorema de Pitágoras. Então eu represento o teorema de Pitágoras, substituo os 2 valores que eu tenho, faltando o terceiro valor, eu encontro através do teorema de Pitágoras. Como eu disse anteriormente, o triângulo ele possui 3 lados, onde um é a hipotenusa e os outros 2 são os catetos. Professor, como que eu identifico qual que é qual? É muito simples. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. A primeira coisa que eu preciso observar, eu tenho 3 ângulos internos. Tudo bem? Entre esses 3 ângulos internos, a primeira coisa que eu tenho que identificar, qual que é o ângulo de 90 graus, onde ele está localizado. Então, nesse caso aqui, o ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó, no B. Aqui está o ângulo de 90 graus. Então, o lado que for oposto a ele, o lado que for oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Tá? Se o ângulo de 90 graus estivesse aqui, a hipotenusa seria aqui. Se o ângulo de 90 graus estivesse aqui, a hipotenusa seria aqui. Perfeito? Então, como aqui está o ângulo de 90 graus, a hipotenusa é esse lado oposto a ela. Tudo bem? Consequentemente, os 2 outros lados são os nossos catetos. Tá? E aí, como eu falei anteriormente, se o exercício der o valor dos 2 catetos e tiver faltando a hipotenusa, eu trabalho com o teorema de Pitágoras. Ou, se o exercício me der a hipotenusa e um dos catetos, só um deles, para eu encontrar o outro, eu também jogo no teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras nada mais é do seguinte. A formulinha é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Onde o a é a hipotenusa, o b e o c são os catetos. Eu poderia chamar esse de b e esse de c. Tanto faz. Tá? Então, o a é a hipotenusa e o b e o c são os catetos. Por isso que eles falam que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Eles enunciam o teorema de Pitágoras dessa forma. Combinado? O que eu aproveitei para fazer aqui? Eu vou fazer 2 exemplozinhos com vocês aqui, muito simples, tá? Eu vou puxar o caderno para cá. Eu vou puxar a apostila para lá. Então, olha só. O primeiro exemplo é o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo, certo? Aqui está o meu ângulo de 90 graus, certo? Então, o lado contrário dele é a minha hipotenusa, que eu chamei de A. Consequentemente, esse lado é o meu cateto e esse outro lado é o meu outro cateto. Se você observar, o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei esse cateto aqui valendo 4 centímetros e eu coloquei esse outro cateto aqui também valendo 4 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Eu vou colocar esse aqui para 3 centímetros. Para dar uma diferençazinha aí. Então, esse aqui vale 4 centímetros, esse aqui vale 3 centímetros. Consequentemente, o valor que está me faltando dos 3 lados do triângulo é a hipotenusa. Então, aí eu pratico o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras diz mesmo? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, agora eu vou substituir os valores que eu tenho. O a eu não tenho, a hipotenusa, o que ele quer que eu encontre. Então, aqui vai continuar a ao quadrado. Perfeito? E os 2 catetos eu tenho, o b e o c. Independente qual deles você colocar aqui na frente, não importa. Importa que você saber que os 2 são catetos. Combinado? Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora, matemática pura, né?
A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Olha esse quadrado aqui, ó. Lembra no conteúdo anterior? Pro insistiu várias vezes em falar para vocês que quando sobra incógnita com quadrado do lado, você joga para o outro lado como raiz, né? A inversa da potenciação é a radiciação. Então, como que fica aqui? A é igual a raiz quadrada de 25. Então, A igual a 5. O que isso significa? Que a nossa hipotenusa aqui vale 5. Então, eu tenho 5 de hipotenusa, 4 de um dos catetos e 3 o meu outro cateto. Perfeito? Combinado? Então, o teorema de Pitágoras é isso. Vamos aqui para o segundo exemplo. Ó. Um outro triângulo, beleza? Primeira coisa, identificar onde está o meu ângulo de 90 graus, o meu ângulo reto, que nesse caso está aqui, ó. Tá bem aqui. Então, significa que isso daqui, esse lado aqui, ó, oposto a ele, é minha hipotenusa. E, consequentemente, os outros dois lados são os meus catetos. Combinado? Ele me deu o valor da hipotenusa, vale 10 centímetros. Ele me deu o valor de um dos catetos, 6 centímetros. Está faltando o outro cateto. Não deixa de usar o teorema de Pitágoras. É só usar o teorema de Pitágoras normalmente. Então, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Normal. Vamos substituir? O A, que é a hipotenusa, nesse caso eu tenho. Quanto que ela vale? 10. Então, aqui é 10 ao quadrado. Igual... Um dos catetos eu tenho, ele vale 6. Então, eu tenho 6 ao quadrado. E o outro eu não tenho. Tudo bem. Vamos lá, vamos encontrar. C ao quadrado. Eu poderia colocar o 6 aqui, o B aqui, não importa. O importante é você saber que um dos catetos você não tem. Então, vou apagar isso aqui e vou pôr C aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. 10 ao quadrado, 100. Igual 6 ao quadrado, 36. Mais C ao quadrado. Perfeito? Então, eu tenho que isolar minha incógnita. Então, eu vou jogar o 36 para o outro lado. Já que ele é positivo, ele vai passar negativo. 100 menos 36 igual a C ao quadrado. 100 menos 36, 64. Igual a C ao quadrado. E agora, para eu isolar o C, essa potenciação passa como raiz. Então, raiz quadrada de 64 igual a C. C igual a 8. Perfeito. Que quer dizer isso aí? Que esse meu outro cateto aqui, ele vale 8 centímetros. Tá? Então, hipotenusa 10. Um dos catetos 6. E o outro que eu encontrei, que é o terceiro lado do triângulo, ele vale 8. Tá? Gente, essa é a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, não tem novidade. É só isso. Quando que você usa o teorema de Pitágoras? Quando dos 3 lados do triângulo você tiver 2. Estiver faltando o terceiro. Para você identificar esse terceiro, teorema de Pitágoras. Combinado? Então, para essa semana, exercícios da apostila 2. Perfeito? Das páginas 2 à página 10. É tudo sobre teorema de Pitágoras. É só fazer a prática do teorema de Pitágoras. Combinado? Tá? Então, boa semana a todo mundo aí. E em breve a gente vai estar de volta aí. Abraço, gente.